Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar do Pão Nosso, o capítulo 16, A quem obedeces? Baseado numa fala de Paulo que está em Hebreus, capítulo 5, versículo 9. E, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E aí, Apolônia? Pois é. Interessante, né? A quem obedeces? Na verdade, é uma indagação. E que se a gente parar para pensar, refletir sobre a quem a gente obedece, né? Isto em vários segmentos da vida, né? Em vários segmentos. E aí, ela está aqui para o chefe de família, ela está aqui, a gente obedece, né, o chefe da família, a gente obedece os professores, a gente obedece os familiares, né? E só que nem sempre isso ocorre, principalmente adolescentes, né, que é bem complicado, e nem sempre isso tudo se transforma em coisa positiva, né? E na questão do Livro dos Espíritos, na questão 1009, no Livro dos Espíritos, é, tem a seguinte fórmula: é, gravitar para a unidade divina e as leis sem fim da humanidade. Então, para quem a gente obedece? A gente tem que obedecer às leis universais, a Deus, né? Para que a gente possa já gravitar em torno de Deus. Então, o convite de Emmanuel é justamente esse, para que a gente possa entender, é lógico que a gente precisa conhecer as leis do universo, né? As leis divinas, porque se a gente não conhece, como é que a gente vai saber, né? E aí, quando a gente tem esse conhecimento e a gente obedecer, então a gente está gravitando próximo de Deus, né? A gente está ali, na beirada. É... E aí, assim, só que muitas das vezes nós queremos ser livres, né? Eu quero liberdade. Só que liberdade tem um preço. E o preço é alto dessa liberdade, né? Mas o pior ainda de tudo isto é que a gente às vezes quer obedecer às nossas paixões. Paixões egoísticas, paixões, enfim, que nos leva realmente para um lado muito ruim, certo? Até porque tudo isto em função de que a gente ainda não tem o conhecimento necessário para fazer as nossas escolhas. E aí diz assim que o mestre, ele também obedeceu a Deus em toda a sua vida, né? Que quando ele passou aqui pelo planeta, ele obedeceu a Deus. E ele poderia dizer: não, eu não quero assim, eu quero assado. Ele tinha esse poder, ele tinha este livre-arbítrio, né? Mas aí, se assim ele o fizesse, ele não seria o Cristo, certo? É, para Paulo, aqueles que seguem e obedecem serão salvos, certo? E aí ele diz assim que tivemos outros que trazem a ideia de Deus, mas que o Cristo ele é supremo. Então, Cristo ele é o supremo de modelo que a gente deve de seguir. Só que quando a gente não segue a Cristo e a gente vai seguir as nossas imperfeições, né? O nosso, a minha paixão, né? Eu sou apaixonada por tal coisa e eu vou seguir esta paixão. Nós também estamos ligados a isso. Então, quando eu obedeço às leis divinas, que se eu a conheço,
eu estou ligado a Deus, eu estou ligado a uma cúpula, e a gente até pode dizer uma cúpula de proteção mesmo. Mas, quando eu não faço isto e eu me ligo às compaixões, quando eu me ligo às minhas paixões inferiores, eu também estou ligado a esses irmãos que estão ligados a isto, certo? E, e aí, assim, resistir, para nós resistirmos a esta questão de auto. A gente está se autodestruindo, né? Parece. Entendeu? Isso eu estou dizendo espiritualmente. A gente aqui lembrando que nós somos eternos na questão do espírito, né? Então, o que eu faço hoje vai se refletir em outras vidas. E quando eu não Retomar. Retomando. Verdade. Bom, então quando a gente não resiste às nossas mazelas, às nossas imperfeições, e a gente sai aí falando, eu quero ter a minha liberdade, eu quero ter. O que acontece? Nós estamos nos ligando a esses seres, às nossas mazelas, porque sempre vai ter entidades que vão estar por aí, né? E aí a gente vai criar aí, então, um bezerro de ouro. Assim como lá aconteceu lá com Moisés, quando ele foi no Monte Sinai, né? Que quando ele voltou, o pessoal estava adorando os bezerros de ouro. Então, aqui é a mesma coisa. Porque se eu não estou buscando estar gravitando em torno de Deus, eu estou gravitando em torno de outras coisas. Certo? E é bastante interessante. Então, toda criatura que obedece a algo ou a alguém não pode. Porque, assim, aqui nós não podemos obedecer a dois senhores. É o que entra lá a questão do evangelho, né? Que quando ele diz assim: não obedeceis nem a Deus e nem a Mamon. Então, ou eu estou gravitando em torno de Deus, ou eu vou estar longe de Deus e gravitando em outro ser, certo? Então, eu não posso obedecer a dois senhores. Porém, a gente não fica sem nenhum. Ou eu estou com Deus, ou eu estou com outro, certo? E todos nós temos objetivos. Até mesmo aqueles que não querem ter objetivo, têm um objetivo. E qual é esse objetivo? É realmente obedecer à preguiça, né? Ai, eu tô com preguiça. Ai, agora não. Ai, porque você entendeu? Fica naquele ai, 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 se fazendo de coitado, né? E aí, assim, a obediência é uma palavra que vem do latim, que é igual a ouvir com atenção. Olha só. Então, quando o homem se acha livre e não quer ouvir nada, esse está mais escravizado, obedecendo a algo ou a alguém, e que vai condenar em vidas futuras, né? Porque hoje amanhã é o reflexo do hoje. E aquele que obedece somente a Cristo, ele pode se libertar. Essa condição, somente o ser poderá se dar. Então, ninguém pode falar para mim assim: olha, Polônia, eu quero que você vá e siga Cristo. Podem até falar, mas sabe, você está jogando pérolas aos porcos? Se eu não quiser, eu não vou. Então, eu só vou quando eu me determinar, quando eu me decidir, né? E aqui o símbolo de Adão, que desobedece a Deus, passando por cima de tudo que Deus disse,
É, não é o mesmo que dizer eu vou fazer o que eu quero, que foi o que Adão fez. Ele falou: não, eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. Bom, só que aí, logo em seguida, vem a tal da culpa, né? Vem a culpa. E, e aí então fica aqui a tal da pergunta: a quem obedeces? A quem? Com quem você está? E somente quando atendemos o Cristo, ou ao Cristo, é que quebramos a escravidão e buscaremos a liberdade. É isso, Olivia, o que você pode completar. Esse capítulo é fantástico. É muito bom mesmo, porque eu vejo uma corrente de pensamentos assim, principalmente das pessoas que às vezes têm é, preconceito com religião, com religiosidade, é, com uma aversão à palavra obediência. Aí foi tão legal você ter trazido aí o significado da palavra em latim, porque as pessoas pensam que obediência é algo contrário à liberdade, ao livre-arbítrio. E aí vem o Emmanuel falar pra gente assim, crianças, ou crianças espirituais, a obediência faz parte da lei divina. Da mesma forma que o livre-arbítrio. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem livre-arbítrio, como diz o Haroldo, de peixinho no aquário. Ou então, para não assustar, vamos dizer de peixe no oceano. Tem muita coisa que a gente pode escolher. Mas o oceano, que é o nosso limite de livre-arbítrio, é a lei divina, que é o que rege tudo, que não é para a gente ver como uma coisa ruim. Se nós existimos, se o planeta existe, se nós conseguimos, inclusive, usufruir de toda a inferioridade que muitas vezes nós escolhemos usufruir, é por causa da lei divina que mantém esse equilíbrio. Então, o fato de o Emmanuel falar assim, obediência faz parte da lei, significa que necessariamente estaremos sempre obedecendo a alguma coisa, como você falou. Lembrando lá do Evangelho, Deus ou Mamon. Você está escolhendo as opções que Jesus mostrou o caminho, que é a lei de amor, ou a gente está escolhendo a matéria. Então, ou nós somos regidos por esse direcionamento no bem, e aí você até falou assim, poxa, mas às vezes, como é que a pessoa vai saber, né, o que é? Lembrando que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, para a gente acessar autoconhecimento. E aí a gente vai ter a diretriz, e isso sem contar toda a manifestação divina ao nosso redor. Então, assim, a lei de Deus está na consciência, mas os apelos divinos gritam ao nosso redor. Sempre tem alguém para nos mostrar esses exemplos do caminho a ser seguido, um caminho que não nos traz sofrimento, pelo contrário, o caminho da obediência a Deus nos traz a verdadeira liberdade. Aqui o Emmanuel fala, né, do ser salvo na passagem do Paulo, né? Salvação para todos que lhe obedecem. Essa salvação é a salvação da expiação. Porque quando a gente Uhum. reclama dos sofrimentos que a gente tem no mundo, esses sofrimentos dizem respeito à nossa escolha de obedecer às nossas inferioridades. E o pior, porque uma vez que a gente obedece à inferioridade, nós estamos criando uma quebra com a lei divina, com o elo da lei divina, então nós temos algo a corrigir e isso em algum momento vai gerar sofrimento, seja nessa vida, seja um acúmulo aí para a vida posterior, vai gerar sofrimento. E tem um efeito ainda pior. Quando nós escolhemos essa inferioridade, da mesma forma que a espiritualidade do bem nos ajuda, nos dando liberdade, proteção, como você falou, a do mal nos escraviza. Então é assim: você quer ser obediente ou você quer ser escravizado? Essa é uma coisa intensa que o Emmanuel nos traz, né? Um chamamento importante. Porque nessa inferioridade, os espíritos inferiores se conectam nessa nossa linha de pensamento, né? Nessa nossa vibe, e depois nós viramos o extremo de virarmos marionetes. Nós que procuramos o livre-arbítrio, fala, não, eu sou rebelde a isso de obediência, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Quando nós falamos isso, nós fazemos o que a gente quer, nesse tom, nós somos aqui, ó, os espíritos inferiores estão assim, nós somos bonequinhos sendo mexidos por eles. É importante que a gente visualize isso,
não é para nos dar medo, mas é para nos chacoalhar, é, e mostrar, para a gente deixar de ser criança espiritual, né? Que esse é o chamado de Emmanuel. Não, larga de ser bobo, larga de ser criança. É uma escolha. Você quer supostamente escolher não obedecer, você vai estar obedecendo de qualquer forma. E aí vem uma chamada no final, que eu anotei, que eu achei maravilhoso a fala de Emmanuel no final. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou opiniões alheias, antes de observares conselho do Mestre Divino? E aí ficou uma reflexão muito grande para mim das pequenas decisões do dia a dia. Porque às vezes, quando acontece uma coisa difícil na nossa vida, uma decisão grande a ser tomada, a gente, quando temos quando somos um pouquinho com o pé na espiritualidade, né, como nós aqui estamos tentando ser, a gente faz uma prece, né, a gente direciona o pedido para os nossos mentores para nos ajudar na decisão e tudo mais. Mas com as coisas do dia a dia, quantas e quantas vezes nós fazemos porque o que a outra pessoa vai pensar, porque o que eu vou parecer, porque vai ferir a minha vaidade, porque eu vou parecer menos, não porque se eu fizer isso a pessoa vai ficar pensando de mim. Sendo que isso é atender às vaidades do mundo, desculpa, ao invés de parar e pensar assim: como Jesus sugeriria no Evangelho que eu me portasse? Obviamente, na correria do dia a dia é difícil. Então, é muito importante desacelerar para que a gente possa escutar e escolhermos obedecer de forma que a gente escolha ser realmente livres. É isso, acho que a voz já falou que eu já falei demais. É, mas é isto mesmo. É bem esse é o caminho. E Emmanuel, ele vem traz de uma forma bem simples, né? É, buscou lá coisas que Paulo falou, buscou, trouxe aqui ensinamentos de Jesus para nos dar um alerta mesmo, né? E aí a escolha ela é individual e de cada um. Então, se você ouvinte não quiser escolher o caminho do Cristo, não tem problema nenhum, certo? Deus vai continuar sendo Deus, Cristo continuará sendo Cristo, né? E você continuará sendo a tua escolha, a escolha que você fez, certo? E é isso a reflexão de hoje que a gente convida aí vocês a, enfim, para ouvir, né? Refletir sobre. É isso, Olivia. Vamos para o nosso encerramento? Então, vamos assim convidando a todos para que vamos fechando os nossos olhos. Vamos assim retirar os nossos melhores sentimentos e pensamentos. Vamos pedindo à espiritualidade que possa nos fortalecer no entendimento, na busca da aprendizagem, para que todos possamos assim gravitar em torno de Deus. Vamos assim doando essas energias a todos os países onde a guerra impera, a fome, a violência, aonde há irmãos em sofrimentos, sejam irmãos encarnados ou desencarnados, que a espiritualidade amiga possa chegar até esses companheiros, levando assim o alívio e a paz. Vamos ainda buscando o nosso contorno do nosso país Brasil. Todo o seu contorno territorial vai sendo imantado por esta luz e que essas energias possam pairar sobre o nosso território e que possam assim dissipar todas as energias negativas existentes sobre o nosso país. Vamos assim envolvendo com essas energias a todos os hospitais, aonde há leitos de dores, aonde há um irmão que chora e que sofre, que a espiritualidade amiga possa chegar até esses companheiros e que possa assim desenvolver a paz espiritual, eliminando assim qualquer dor, sejam físicas, morais ou espirituais, e que haja assim o despertamento. Vamos assim envolvendo também médicos, enfermeiros, auxiliares, para que continuem na sua jornada,
de trazer o melhor a esses irmãos. Vamos assim envolvendo todas as escolas, das creches às universidades, para que a espiritualidade possa criar uma cúpula espiritual de proteção a esses prédios contra as investidas da espiritualidade inferior. E ficando assim em proteção todos os alunos, professores e funcionários. Vamos ainda envolvendo nossos meios políticos para que possam despertar, para que possam buscar, trabalhar e governar este país sobre as leis do universo, aonde todos são favorecidos, aonde não há favoritismo. Vamos assim envolvendo nossos estados, nossa cidade, nossos locais de trabalho. Vamos assim envolvendo todos os moradores de rua, para que esses irmãos possam, durante a sua vida, durante os seus dias, suas semanas, encontrar um novo objetivo de vida e sair das condições do qual se encontram. Vamos assim ainda deixando plasmado muita luz e energia, muito amor a Bezerra de Menezes, para que ele possa assim levar a onde houver a necessidade e que a espiritualidade possa ainda visitar todos os irmãos que fazem parte deste grupo, levando assim a paz e a serenidade e a cura para quem for de cura. E assim nós vamos dando graças a Deus e até o próximo evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Até a próxima, pessoal. Um abraço.